Você se considera um vencedor? Uma vencedora? Você deve estar pensando, depende da perspectiva, né? Será que a gente está falando de futebol? Essa semana tem gente feliz, né? Tem gente que ganhou o troféu, ganhei do Palmeiras, né? Aí está feliz. Nunca aconteceu, né, de ter fila na porta para me receberem. Hoje tinha, né? Hoje tinha uma fila na porta. Pastor, né? Quando eu estou falando de se perceber vencedor, talvez você olhe para a sua vida e pense na perspectiva das suas realizações. Se você teve sucesso naquilo que você tentou construir, seja na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, ou até mesmo na sua vida afetiva. E se essa é a sua referência, talvez às vezes você vai se perceber vitorioso em certos aspectos, ou até mesmo um grande derrotado em uma outra perspectiva. Semana passada eu comecei a falar para vocês aqui sobre os aspectos da transformação da nossa vida quando nós nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus. Nós temos recebido aqui novos membros da nossa igreja, pessoas que têm sido batizadas, pessoas que têm voltado à comunhão com a igreja e com a fé, e que muitas vezes têm um questionamento no coração. E agora? E agora? Eu disse semana passada sobre a transformação que isso gera em nós, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura. Mas em Cristo Jesus, nós também nos tornamos mais que vencedores. Nesse sentido, eu queria convidar você, então, a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu vou fazer aqui a leitura do versículo de número 31 até o versículo de número 39, vou fazer a leitura na nova versão internacional da Bíblia, você pode acompanhar na versão que você tem aí. O desafio que eu faço para você é que ainda essa semana, quando você chegar em casa, você possa ler, reler esse trecho das Sagradas Escrituras que nos dizem: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Roma, nesse capítulo de número 8, ele traz alguns aspectos muito importantes que nos enchem de esperança e segurança. Ele diz que
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que as coisas cooperam para o nosso bem. Eu sei, isso já deixa a gente numa expectativa, às vezes até equivocada, porque a gente coloca ênfase no bem e nas coisas boas, né? Mas a ênfase aqui, ela está em todas as coisas, em tudo. Tudo coopera, todas as coisas cooperam, mesmo nos momentos difíceis, mesmo as adversidades, mesmo nos tempos de tribulação, de perseguição, de tristeza, de mágoa, em todos os momentos, mesmo na adversidade. O coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque foi Ele quem nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. E aí, então, ele passa a dizer, o que nós vamos afirmar diante dessas coisas? Sabendo disso, que Jesus fez essas coisas, o que nós vamos dizer? Não há outra conclusão, senão a de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas por que nós podemos ter essa confiança? Por que nós podemos ter a certeza? Pastor, eu não estou numa fase muito boa, não. A minha está mais para derrota do que para vitória. Eu estou quase na zona do rebaixamento, né? Se for olhar minha vida, eu estou me sentindo no Z4, né? Como é que é esse negócio de que eu sou mais do que vencedor? Nós podemos ter a convicção disso, porque nós somos cuidados por um Deus pessoal, que se importa integralmente conosco. Repare mais uma vez, versículos 31 e 32. O que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Tudo aquilo que nós queremos? Não. Tudo aquilo que de fato nós necessitamos. Até porque, se Deus nos desse tudo aquilo que a gente quer e tudo aquilo que a gente pede, eu e você, estaríamos de uma grande enrascada. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nem o que é bom para a gente. Às vezes acontece uma coisa, a gente acha que é ruim, semanas mais tarde a gente vê que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido e vice-versa. Nós não conseguimos ter essa plena consciência por causa do nosso coração enganoso, inclinado à nossa condição, às nossas limitações. Mas Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, Ele é aquele que nos proporciona aquilo que nós necessitamos. E Ele tem um cuidado conosco em uma perspectiva integral. Às vezes nós pensamos que o único interesse de Deus é no nosso viés religioso, na nossa caixinha da espiritualidade. Então Deus quer consertar só essa caixinha e Ele não está interessado com o resto de mim. Isso não é verdade. O relacionamento de Deus para conosco é um relacionamento integral, que passa pelas nossas emoções, que passa pelo nosso ser como tudo, pelos nossos relacionamentos. É um cuidado real e evidente que nós podemos ter, porque Ele é aquele quem cuida de nós. Aquele que nos criou e fez tudo de maneira maravilhosa e perfeita, não virou as costas e foi embora. Essas vezes é a percepção que nós temos. Quando há a desconexão, quando a criação se afasta do Criador, então o Criador vira as costas e vai embora. Não, nós viramos as costas, mas Deus continua presente, porque Ele é poderoso para fazer e ir além daquilo que até a gente pode imaginar. O seu amor transborda, porque Deus, na sua essência, é amor. Em sua graça e sua misericórdia, é Ele, então, que mantém o seu cuidado. Muitas vezes nós nem percebemos isso. Muitas vezes nem nos importamos. Muitas vezes nós continuamos de costa para Ele. Mas Ele continua cuidando de nós. É muito especial quando eu vejo algumas pessoas dando seus primeiros passos na caminhada cristã, conhecendo alguns aspectos das Escrituras, e elas então agora entendem de fato quem elas são, quem Deus é, o que Ele fez em Cristo Jesus, e a importância disso em sua vida, mas eles dizem, pastor, eu antes não conseguia enxergar, mas Deus esteve sempre cuidando de mim, Ele esteve sempre conduzindo a minha jornada.
Às vezes a gente tem uma visão equivocada, a gente acha que Deus começa a agir na vida da pessoa na hora que ele entra da porta da igreja para dentro, né? E alguns dizem, né, da porta da nossa igreja para dentro. Quando ele entra na nossa igreja, aí Deus começou a agir na vida da pessoa. Não. Deus é soberano na história. É Ele que cuida. Até mesmo o cuidado daqueles que não creem vem do Senhor, pastor? Claro que sim. Essa é a graça comum de Deus, se importando com a sua criação. Chove sim, na horta daquele que crê e na horta daquele que não crê. E de onde vem a chuva? Ela vem de Deus. Deus é aquele que cuida de nós. E Ele se preocupa nessa perspectiva, como eu disse, integral. É por isso que quando nós vamos amadurecendo na nossa fé, à luz das Escrituras, por conta dos ensinamentos que nós recebemos à luz da Bíblia, o que acontece? Há uma maturação natural, um fortalecimento, não só da nossa espiritualidade, mas de todas as áreas da nossa vida. Nas nossas emoções. Por quê? Porque a gente não vive mais em uma grande roda gigante, cheia de altos e baixos, ainda que a vida seja um ambiente cheio de altos e baixos, nós temos a certeza de que nós não precisamos ser assim, porque Deus está conosco, em todos os momentos, nos momentos de alegria, de fartura, de celebração, mas nos momentos de dor também, nos momentos de perda, nos momentos de luto, nos momentos de decepção. E Deus também é aquele que se importa, então, nessa perspectiva, com essa inteireza desse nosso bem-estar. Isso é a plenitude que nós encontramos em Cristo Jesus. É por isso que Ele também derrama cura sobre as nossas emoções. É por isso que as Escrituras gastam tanto tempo trazendo algumas perspectivas sobre relacionamentos interpessoais, falando sobre perdão, falando sobre encorajamento mútuo, falando sobre amar uns aos outros, falando até mesmo sobre carregar as cargas pesadas uns dos outros, porque Deus está trabalhando na nossa vida em uma perspectiva integral. Ele olha para nós, Ele percebe inclusive a nossa miséria em um mundo instável, contaminado pelo pecado, que está funcionando de uma maneira diferente daquela que Ele foi criado para funcionar, e Ele se compadece de nós. Essa é a certeza que nós temos. Ele é aquele que age, Ele é aquele que nos dá. Por que a gente faz, pastor? Porque a gente é bonzinho, então, né, se eu faço isso aí, Ele vai me dar? Não. Paulo está reconhecendo que isso aqui é graça. Ele dá de graça. No sentido de que não é porque você merece, não é porque você fez, não é porque você tem uma boa performance, então você merece mais do que outros, e outros merecem menos do que você. Não. Ele faz porque Ele é gracioso. E aí, isso nos desnuda e nos faz perceber cada vez mais a nossa condição diante de Deus. Porque toda vez que nós olhamos para a grandeza, para o amor, para a misericórdia e para a graça de Deus, sabe o que isso faz? Isso lança luz à nossa pequenez, à nossa condição. E aí nós nos percebemos como o alvo do perdão de Deus, apesar dos nossos erros e falhas. Repare os versículos 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, ressuscitou, está à direita e também intercede por nós. Nós somos o alvo do perdão de Deus. Apesar dos nossos erros e das nossas falhas, essa é uma realidade. Ele diz: quem vai fazer acusação? Quem vai condenar? Ninguém. Mas por quê? Porque nós não somos dignos de acusação e condenação? De maneira nenhuma. Nós, mortos em nossos delitos e pecados, com uma natureza e uma condição sempre inclinada ao mal, fazendo, como diria o próprio Paulo,
o mal que nós não gostaríamos de fazer, e nem conseguindo fazer o bem que a gente gostaria, essa sendo a nossa realidade, nos faz perceber que é impossível que nós sejamos justificados pela nossa capacidade. O que nós merecemos é a condenação, e sempre você precisa entender isso, porque se nós estamos falando uma condenação vinda de Deus, uma percepção de justiça a partir de Deus, nós temos que entender que o padrão aqui da bondade e da justiça é o próprio Deus. Um padrão que eu e você somos incapazes de atingir. A gente pode até contar para a gente a mentira de que a gente é melhor que um ou que outro em alguma área, mas nós somos incapazes de atingir o padrão de bondade de Deus. Eu sempre lembro vocês que até mesmo os nossos atos de bondade não passam de uma extensão do nosso egoísmo. A gente até faz aquilo que é bom para que a gente possa se sentir bem. Incapazes nesse sentido. Mas nós somos alvo do perdão de Deus. Em Cristo nós somos amados e justificados. O que é isso? Nós que não éramos justos, éramos injustos. Nós somos feitos justos. Ah, porque a gente é bonzinho? Ah, porque a gente fez mais coisas boas que ruins? Não. Porque Deus em Cristo nos justificou. Ele fez, Ele nos lavou, Ele nos perdoou. É por isso que então não há mais condenação. Ninguém pode condenar aqueles que tiveram os olhos abertos pela ação do Espírito Santo. Eles já foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Eles não mais vivem por conta própria. Eles dependem completamente de Deus e daquilo que foi feito em Cristo Jesus. A gente tem na nossa escola metropolitana estudado o livro do Apocalipse, e o Apocalipse traz uma figura muito interessante. Ele fala do dia do juízo, do julgamento. A gente conversou bastante sobre isso pela manhã. E, nesse sentido, nós percebemos ali duas possibilidades naquele dia de julgamento. Uma de sermos julgados pelas nossas ações, os livros que contam a história da nossa vida, nossa biografia não autorizada. E eu não sei você, mas eu sei que o meu me condena, porque essa é a tendência. É isso que nós somos. Pecadores por natureza, incapazes de depender de nós mesmos. Se ficarmos à mercê das nossas ações, para esperar que ao pôr na balança pese mais para o lado da bondade, só que numa balança cujo padrão de bondade é o próprio Deus, nós já fomos reprovados. Mas nós temos a possibilidade de sermos julgados não pelos livros que contam a história da nossa vida, mas pelo livro chamado Livro da Vida. Um livro onde o nome dos escolhidos do Senhor foram escritos pelo sangue do Cordeiro. É isso que traz para nós alegria e esperança. Nós somos alvo do perdão de Deus. Então, em Cristo somos mais que vencedores, pois nenhuma situação adversa vai poder tirar agora aquilo que preenche plenamente a nossa vida. Repare os versículos 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Repare, Paulo não está dizendo aqui, quando você for justificado em Cristo, você não vai ter mais fome, nem vai passar necessidade, nem vai ter dificuldade, tudo vão ser flores, tudo vai ser lindo na sua vida. Não compre essa falácia, isso é mentira. Às vezes o contrário acontece. Quando os nossos olhos são abertos, às vezes até as provações elas aumentam. Mas não importa. Não importa a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Como nós temos essa certeza, como nós temos essa convicção? Porque Jesus, ao vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, provou de uma vez por todas a sua vitória. Nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu.
Essa não é uma batalha a ser travada em um dia específico no futuro, as forças do bem e do mal se degladiando. Não. Essa é uma batalha que já foi vencida. Jesus já venceu o pecado e a morte, ao ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele voltar, as suas vestes estarão manchadas de sangue, porque o seu sangue já foi derramado. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. É por isso que, ainda que a gente passe por momentos de adversidade, nós podemos ter esperança. Nós sabemos que essa não é a realidade que nos define, nós sabemos que esse não é o fim. Nós sabemos que até aquilo que nós vivemos aqui na história, que pode nos levar a padecer, não é o fim. Porque quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Jesus estará diante de nós. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a nossa convicção. Eu costumo dizer que essa é a razão da gente cantar em velório de crente. Não é o fim, é o começo. O que a gente viveu aqui é só o comecinho da nossa história que ecoa na eternidade, como diz o C.S. Lewis. Essa é a certeza que nós temos. Nenhuma situação adversa pode tirar aquilo que preenche plenamente a nossa vida, porque o amor que nos preenche, ele é eterno e ele não se perde. Repare, versículos 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos perseverar. Pastor, como o senhor tem certeza disso? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente e eficiente. É Ele quem nos salva. Se a salvação dependesse de mim, de você, talvez, com certeza, Deus tivesse que ficar escrevendo e apagando o nosso nome do livro da vida o tempo inteiro, a cada pisada de bola. Mas não depende disso. Não depende da minha capacidade, nem da sua capacidade. Depende daquilo que foi feito por nós na cruz em Cristo Jesus, aquilo que de fato nos transforma, e isso nos preenche. Por quê? Porque é eterno. Nós temos a convicção, a certeza da nossa salvação, de estarmos um dia com o Senhor. Pastor, mas isso não pode me levar a sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, já que eu tenho a certeza de ser salvo? Não, de jeito nenhum. Se essa é uma perspectiva da sua cabeça, talvez a resposta seja: será que você entendeu o Evangelho? Porque se nós entendemos o Evangelho, o nosso coração é constrangido de tal maneira que nós passamos a viver aqui na história em resposta a esse amor. As nossas atitudes são transformadas, a maneira como a gente enxerga o mundo à nossa volta, ele muda. Eu não continuo fazendo as mesmas coisas, mas isso não é para subornar a Deus e conquistar a Deus. Eu não continuo fazendo as mesmas coisas porque agora eu tenho um novo direcionamento. Eu tenho uma nova compreensão. Meus olhos foram abertos, o meu coração foi constrangido e eu respondo em amor àquele que me amou primeiro. É isso que nos leva a viver de maneira diferente. Deus não nos ama porque nós somos bons, mas o amor de Deus nos faz bons. O amor de Deus nos muda. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos conduz a uma nova perspectiva, uma nova realidade, porque nós somos plenos e cheios agora dessa convicção de que aquilo que nos define, daquilo que define a nossa identidade, é o amor de Cristo, que nele nós somos justificados, que isso não é algo que a gente perde pelos nossos erros ou acertos, pelo nosso sucesso, nosso fracasso. Nós não somos mais do que vencedores porque nós ganhamos mais dinheiro, ou nós não somos menos vencedores porque nós perdemos mais dinheiro. Nós não somos mais vencedores porque nós temos um emprego melhor, um sucesso acadêmico, melhores relacionamentos, ou somos perdedores por causa disso. Nada disso é o que nos define. Aquilo que nos define efetivamente como mais do que vencedores, como certos de que nós não perdemos aquilo que nós recebemos,
é o amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. É isso que Paulo está querendo trazer aqui, a compreensão daquela igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês foram predestinados, justificados, glorificados em Cristo. Ele fez por mim e por vocês. Por isso vocês podem se alegrar. Nós somos vencedores. Nós temos essa certeza. A gente já sabe o fim da história. Ele já foi escrito. Jesus reina. E nós, seus discípulos, reinaremos com Ele. A gente pensar um pouquinho sobre tudo isso. Você tem se sentido, talvez, diante das frustrações, decepções, perseguições e até mesmo adversidades, triste, sozinho, desmotivado? Lembre-se, existe um Deus pessoal que se importa integralmente com você. Ele se importa com a sua espiritualidade, Ele se importa com o lugar onde você vai passar a sua eternidade. Mas Ele também se importa com as suas emoções aqui e agora. Ele se importa com os seus desafios. Ele se importa com os seus temores. Ele se importa com seus medos, Ele se importa com as suas frustrações, Ele se importa com seus traumas, Ele se importa com as feridas que muitas vezes estão abertas. Você não está sozinho, Ele se compadece de você. Jesus caminha do seu lado, Ele segura na sua mão. Se necessário for, Ele te carrega nos braços. Ele prova constantemente o seu amor, renovando o seu ânimo, te dando forças para caminhar, colocando pessoas na sua jornada para compartilhar com você essa carga, para que vocês possam se amar mutuamente, se servir mutuamente, se apoiar mutuamente. Não fique triste, cansado ou desmotivado por se perceber sozinho. Você não está. Existe um Deus pessoal que se importa integralmente com você. Um Deus pessoal que está no controle de todas as coisas, que é poderoso para fazer mais do que você pode pedir ou imaginar. Ao ouvir tudo isso, você tem se arrependido de algumas das suas atitudes e decisões, porque, gente, é isso que o Evangelho faz. Ele desnuda, Ele lança luz aos cantos escuros que muitas vezes nós gostaríamos de esconder. O Evangelho é fenomenal, porque Jesus é aquele que age com graça e verdade. Aquele que nos ama e nos aceita como nós somos e estamos, nos ama demais para deixar que a gente continue do mesmo jeito. Ele nos transforma, e para isso, muitas vezes, Ele nos incomoda. E é por isso que o Espírito Santo passa a soprar nos seus ouvidos. Quando você está caminhando para ações, decisões, comportamentos completamente distantes da palavra de Deus. Não, isso não é castração, isso não é cerceamento da sua liberdade, isso é libertação. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Ele pode mudar e fazer nova todas as coisas, mas pastor, eu não estou conseguindo. Eu não consigo deixar sozinho, eu não consigo mudar a chave sozinho, eu não consigo viver essa transformação sozinho. Primeiro, você não está sozinho, porque é Ele quem está te guiando. Em segundo lugar, Ele prepara para você um espaço para lá de especial. O corpo de Cristo é o ambiente para isso. Para que nós juntos possamos levar as cargas uns dos outros e caminhar rumo à maturidade. Você não precisa caminhar sozinho. Desde o primeiro dia dessa comunidade, nós estabelecemos inúmeras estruturas para que você pudesse se sentir acompanhado nessa jornada.
não só pelos pastores que ensinam aqui, mas por um cuidado mútuo. Os nossos grupos de conexão, semana após semana, trazem relatos de pessoas cansadas, sobrecarregadas, arrependidas, pessoas que foram magoadas e pessoas que magoaram, pessoas que precisam perdoar e pessoas que precisam pedir perdão. E Deus coloca tudo isso junto, para que um possa apoiar o outro. E Ele vai dessa maneira, cuidando do seu povo. Você não é igreja sozinho por si só, nós somos igreja quando estamos juntos. Porque nós somos diferentes partes de um mesmo corpo. Nós compomos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça, Ele que nos lidera para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você que está nos acompanhando nesse momento, sente no seu coração hoje o arrependimento pelos seus erros e falhas, pelas suas decisões equivocadas, que talvez algumas delas tenham magoado, machucado, decepcionado pessoas. Saiba que Deus te perdoa e Ele pode fazer na sua vida novas todas as coisas. É isso que Ele tem feito com cada um de nós aqui. E aí, se você tem passado por momentos difíceis, os quais você não consegue nem sequer se apoiar na sua fé, se você está desanimado, se você está pensando em desistir, se você pensou inúmeras vezes hoje pela manhã se você devia vir ou não devia vir à igreja, se você está nos acompanhando e decidiu não vir, porque os momentos são pesados e você sente a sua fé se esmorecer, se esvair pelos seus dedos, deixa eu te falar uma coisa, lembre-se, nada pode te separar do amor de Deus, que em Cristo te faz mais do que vencedor. Deus derrame sobre nós graça, misericórdia e alegria, que nós possamos viver de fato justiça, paz e alegria do Espírito Santo, porque esse é o reino de Deus. Que sejamos então testemunhas desse reino, que possamos transbordar do amor de Deus, porque o amor com o qual você foi amado, ao transbordar de você, vai impactar e transformar pessoas à sua volta. Deus nos chamou para nós vivermos essa realidade, que nós possamos ser agentes deste reino, fazendo com que as pessoas percebam que em Cristo podemos ser mais do que vencedores. Posso perguntar de novo? E aí? Você se considera vencedor? Uma vencedora? Você pode dizer sem medo de errar: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado, Pai. Obrigado por tamanha graça e misericórdia. Obrigado pelo seu amor, pelo seu perdão. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa igreja. Obrigado porque a cada semana a gente vê pessoas novas chegando, pessoas novas sendo impactadas pelo teu evangelho, pela tua palavra, pelos teus preceitos. Isso tem transformado histórias, famílias. Isso tem mudado o rumo que nós temos convicção, Deus. Terá um efeito até 1000 gerações e vai ecoar na eternidade. Obrigado por deixar a gente ver isso acontecer. Obrigado, Deus, por experimentarmos esse amor que constrange. Que o seu nome seja exaltado sobre todas as coisas, Pai. Obrigado por nos libertar da escravidão do medo e do pecado. Obrigado, Deus, por nos conduzir à direção da maturidade. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.